Estamos aguardando os irmãos chegarem por aqui. Estamos em mais uma manhã de domingo, agora na nossa casa, porque não podemos reunir no templo. Enquanto os irmãos estão em casa, nós vamos aqui ministrar a lição bíblica. É a terceira lição desse trimestre. Eu estou aguardando alguns irmãos chegarem. Já temos algumas pessoas por aqui, graças a Deus, a irmã Deis, Daniel Rosa, irmã Luanci Amaral, Luciene Saldanha. Sejam bem-vindos. Escola Bíblica Dominical em casa, não é escola bíblica dormindo em casa. Eu acredito que os irmãos já estão acordados. Quero interagir com os irmãos. Se você quiser perguntar, pergunte. Na medida do possível, nós vamos estar interagindo com os irmãos, respondendo suas perguntas. E se muita gente perguntar ao mesmo tempo, talvez eu não consiga responder todas as perguntas, mas vamos tentar responder o máximo de perguntas aí para os nossos irmãos. Vamos cantar o hino de número 430 da harpa cristã, um hino que gosto muito. O Evangelho da Salvação 430. Salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Em algum em mim não via, mas somente corrupção, e cansado da porfia, em Jesus achei perdão. Como a pomba que cansada, a minha alma fatigada, em Jesus vai descansar. Mas o corpo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar. Isto fazes tu agora, quererás ao mal voltar. É Jesus a minha arca, onde posso repousar, e dali do mal as marcas nem eu posso avistar. Oh, quão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Vem, ó alma tão cansada, vem das trevas para a luz. Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, tu na arcas é bem-vindo, no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão. Pela morte despertado, baterás na porta em vão.
Deus, o Evangelho da salvação. Esta lição, inclusive, irmãos, é uma lição maravilhosa para aquele que gosta de ganhar alma para Cristo, evangelizar. É uma lição que você pode estudar ela bem, né? Gravar na sua mente para responder questões que muitas vezes, quando estamos evangelizando, somos questionados. Às vezes pessoas têm um conhecimento distorcido, né? Pensa que tem um conhecimento, mas não tem. E quando você está embasado na palavra de Deus, você pode responder com segurança a respeito daquilo que você crê, né? E a Bíblia Sagrada, ela é maravilhosa. Se você estudá-la, você estudar a Bíblia com paciência, buscando a ajuda do Espírito Santo, ele vai te conduzir em toda a verdade. Foi Jesus quem disse que quando ele viesse, o Espírito Santo da verdade, ele nos conduziria nesta verdade, não é isso? Então, quando eu me debruço sobre a Bíblia, esvaziando-me dos meus preconceitos, ou dos conceitos preconcebidos, e busco a ajuda do Espírito Santo, ele me leva, ele me conduz em toda a verdade. Então nós vamos aqui fazer uma meditação com os irmãos na lição de hoje, a lição de número 3. Eleição e predestinação. Então fique aí, não saia daí, pega a sua lição. Se não tem lição, pega a sua Bíblia. Estaremos passando alguns versículos aqui para os irmãos. Leia na sua Bíblia, coloque ela do seu lado, se possível, mantenha aberta, e nós vamos aqui meditar na palavra de Deus. Estou aqui hoje na minha casa, aqui na minha sala, e daqui estarei transmitindo esta lição maravilhosa. O texto áureo diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Lido esse maravilhoso versículo da Bíblia, esse texto áureo, nós vamos fazer uma oração. Antes da oração, deixa eu ver aqui quem está interagindo conosco. Irmã Valéria Campos, irmã Terezinha de Jesus Simões, irmã Tereza, bênção de Deus, fique por aí. Nosso irmão Ari também está conosco. A paz do Senhor, irmã Valéria, irmã Terezinha, irmã Tereza, irmã Tereza Zane, irmã Terezinha Zane. A paz do Senhor para todos vocês. Estou com saudade dos irmãos. Vamos então orar ao Senhor. Senhor Jesus, Pai Santo, Pai Celeste, somos agradecidos ao Senhor por esta manhã que o Senhor nos concedeu, por esse dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos regozijar nele. Nos guarda durante esse dia, Senhor, de todo o mal. Os teus servos que estão em casa, debaixo da sua proteção, não deixa que nenhum mal venha entrar na casa dos teus servos. Sim, Pai Celestial, também lhe peço que abra o nosso entendimento para entender a sua vontade, para entender a sua palavra. Que o teu santo e doce Espírito possa nos conduzir em toda a verdade. Amém. Então vamos prosseguir. A verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou
para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação. Nós vamos entender este maravilhoso tema, eleição e predestinação. Eleição fala de escolha. Irmã Neuzi Castelo, paz do Senhor, que bom que a senhora está por aqui. Fique aí, vamos meditar na palavra de Deus. Nosso Jesus tem bênção para a sua vida. Eleição e predestinação. Eleição fala de escolha, né? Eleição, escolha. Predestinação, predestinado. Destinado com antecedência, né? Então nós somos escolhidos e destinados com antecedência, ou como diz o tema, predestinados, né? Esse tema, predestinação e eleição, tem sido na Bíblia um tema bastante debatido, e é um tema que desperta aí muitas controvérsias. Existem aqueles que até ensinam que quando Deus criou o homem, ou melhor dizendo, quando o homem vem à terra, ele já vem destinado ou à perdição ou à salvação, porque Deus fez uma escolha, né? A dedo, quem vai ser salvo e quem vai para o inferno. Ensinam isso por aí, né? Tem aqueles que afirmam categoricamente, porque não entenderam ainda a palavra de Deus. Glória a Jesus. Irmão Patrick Macedo entrou também, fique por aqui, vamos juntos. Então, segundo a sua presciência, diz a verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Vamos ao corpo da lição. A verdade prática diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. E eu quero pincelar também aqui, irmãos, nesta lição, o livre-arbítrio, porque são dois temas que eu gosto muito, livre-arbítrio e predestinação. São duas doutrinas que andam juntas. As duas doutrinas são de igual importância. Tem aqueles que desprezam a doutrina da predestinação por causa de um conceito preconcebido, né? Por causa daqueles que ensinam doutrinas erradas, aí menospreza a predestinação. Não, a eleição e a predestinação, ela é tão importante quanto o livre-arbítrio, né? E assim, eu vou dar uma pincelada rapidamente aí no livre-arbítrio durante esta lição, os irmãos fiquem atentos. Então, o ponto central dessa lição é: a eleição é segundo a presciência de Deus. A eleição é o ponto central. A eleição é segundo a presciência de Deus. Então, quando nós terminarmos desta lição, é importante você ter isso aqui em mente. Nós temos que ser esclarecido ou entender qual a diferença bíblica entre eleição e predestinação. É o objetivo específico, né? Um dos objetivos específicos. O segundo objetivo específico é ser capaz de explicar como ocorreu a eleição divina desde antes a fundação do mundo. Em algum momento no tempo passado, na eternidade, antes da fundação do mundo, nós fomos
eleitos e predestinados. Terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então, é isso que nós precisamos ter em mente quando terminarmos estas lições maravilhosas. O primeiro tópico diz: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede nossa experiência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1:4, Paulo menciona 3 aspectos desta escolha. 1. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. 2. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. 3. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro 1:2. Primeira, porque se trata de uma carta. Se fosse os livros históricos, né, como nós temos lá os livros de Reis e Crônicas, seria 1 Reis ou 1 Crônica. Mas como se trata aqui de uma carta, de uma epístola, tá no feminino, então segunda carta de Pedro, capítulo 1 e também o versículo 2. Eu gosto de explicar com detalhe, porque é na escola bíblica dominical que nós aprendemos. É a escola bíblica dominical que forma mestres em Bíblia. É a escola bíblica dominical que se aprende a pregar. É a escola bíblica dominical que você aprende a evangelizar. Você aprende como explicar de forma correta a Bíblia. Por isso que eu gosto de ser minucioso nos detalhes, né? Então os irmãos vão anotando aí, porque são detalhes muito importantes. Eu não sei tudo, mas aquilo que sei, eu gosto de transmitir aos nossos irmãos. Muito bem. Irmã Eliana Cirilo, a paz do Senhor Jesus. Que bom. A irmã Selenês, é isso mesmo? Irmã Selenês Vieira, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Fique aí conosco. Vamos participar juntos aqui nesta manhã linda de sol, né? Um ventinho aí maravilhoso, uma manhã fresca, propícia para a gente meditar na palavra de Deus depois de uma boa noite de descanso, né? Então, nós temos aqui nesse primeiro subtópico a eleição divina ou a escolha divina. Eu costumo ilustrar essa eleição, essa escolha de Deus mais ou menos assim. Uma fila, imagine uma fila para uma vaga de emprego. Suponhamos que 300, 400, 500 pessoas na fila. Só tem lá 10 vagas, 20 vagas. Eu estou falando de uma fila de emprego, né? De uma vaga de emprego. Porque as vagas para os céus são ilimitadas. Deus abriu vagas para salvar o mundo inteiro. Mas vamos ilustrar aqui com a fila aí de pessoas buscando uma vaga de emprego. 500 pessoas na fila. Mas nesta fila de 500 pessoas, são todas contratadas? Não.
serão escolhidas. Existem critérios para a escolha, né, de profissionais para preencher as 20 vagas. Vamos citar aqui um número, por exemplo. Então, tem ali pessoas de todos os tipos, pessoas com boa saúde, que é um dos critérios, pessoas qualificadas para a vaga, pessoas que têm uma qualificação, 2, 3, 4 qualificações, né? Profissões, pessoas com largas experiências ou pouca experiência. Então o empregador vai escolher quem? Aqueles que preencherem os requisitos que ele está buscando, não é assim? O empregador sabe o nome de quem vai ser contratado? Sabe previamente quem? O nome de quem vai ser escolhido? Não. Ele tem ali os requisitos e diz, olha, eu preciso de 20. E os 20 escolhidos precisam de ter estas qualificações que eu quero. A diferença entre uma fila de 500 pessoas para aquelas que estão na fila para serem salvos é que aqui o empregador não sabe o nome de quem vai ser contratado, de quem vai ser escolhido. Ele só sabe que vai escolher 20 qualificados. No caso de Deus, ele sabe exatamente a quantidade. Embora as vagas para os céus são ilimitadas, ele abriu vaga para todos os seres humanos. Mas qualificados para entrar nos céus não são todos. E diferente do empregador aqui na terra, Deus, ele já sabe o nome de quem está qualificado, de quem está se preparando. As pessoas que preenchem os requisitos para entrar nos céus, Deus já conhece. Essa é a diferença. Daí porque o ponto central da nossa lição, bem como a verdade prática, a eleição é segundo a presciência de Deus. Antes, ciência, aquilo que ele sabe, não é? Ele previamente conhece, previamente sabe quem preenche os requisitos para entrar na eternidade. Então, como ele, lá no eterno passado, antes da fundação do mundo, em algum momento, ele resolveu em seu coração salvar a humanidade. Deixa eu ver quem está entrando por aqui. Irmã Luaci Amaral. Peço oração para minha mãe, Ana Lourdes, e seu esposo Guilherme, para que Jesus continue abençoando. Sim, minha filha, estaremos orando. Vamos orar. Hoje já tivemos no templo orando pelos servos do Senhor. Hoje me acompanhou na oração o nosso evangelista, irmão Israel. Inclusive, aqui nesse parênteses, eu quero convidar os irmãos para a oração, viu, irmãos? Eu sei que o tempo é difícil, o tempo é de ficar em casa, mas se você tem boa saúde, na nave do nosso templo tem álcool em gel, ok? Se você tem boa saúde, obreiros, né? Hoje estava somente eu e o nosso evangelista Israel. E eu vou falar algo aqui da minha fé, não se escandalize, ok? Eu estou pronto para ir para os céus. Não vai ser esse vírus que vai me impedir de dobrar os meus joelhos diante de Deus e até mesmo ir na nave do templo orar ao Senhor. Não, não, não. Isso é eu. A Bíblia diz que a ninguém convém saber mais do que a medida da fé. Se você não crer, não venha. Porque
disse Jesus para Marta: se você crer, verás a glória de Deus. E eu estou pronto até mesmo para morrer por causa da obra do Senhor? Por causa da oração? Não, não, nada. Quem nos separará? O que nos separará do amor de Deus? Pastor, você está sendo imprudente. Não estou, não. Estou dizendo que quem não tem fé fica em casa, quem não crê fica em casa. Mas se você está bem de saúde, aqueles que estão doentes, não, pelo amor de Deus, fica em casa. Mas se você está bem de saúde, não tem nenhum sintoma, né? Venha para a casa do Senhor, tomando todos os cuidados. Não podemos ir ao supermercado tomando os cuidados? Não podemos sair à rua tomando os devidos cuidados? Não vamos sair se não temos necessidade. Mas ir ao templo orar, irmãos, eu acho que não existe necessidade maior do que esta. Pastor, eu posso orar em casa? Amém, ora em casa. Mas se você puder, venha ao templo também. Hoje estava somente eu e irmão Israel. Queremos hoje à noite a presença dos obreiros. Venha para a casa do Senhor. Os irmãos que puderem vir. É claro que nós não vamos encher a igreja, mas um número ali razoável, tomando os cuidados devidos, né? Aqui no nosso estado, podemos fazer um culto até com 50 pessoas. É a última informação que eu tive. Mas nós não vamos, não estou chamando 50 pessoas, estou chamando um número ali, vamos transmitir ao vivo, vamos dar oportunidade aos obreiros, 10 minutos de palavras, né? Hoje vai ser um culto maravilhoso. Eu gostaria que tivesse ali um grupo razoável na igreja, e os irmãos não deixem de assistir o culto em casa, curtir aí a live, também compartilhar, aproveita para evangelizar. Vamos voltar aqui, a escolha, né? Então, lá no passado eterno, Deus planejou e escolheu previamente, porque Ele sabe exatamente quem vai abraçar a salvação, quem vai seguir a Jesus, quem vai submeter a palavra de Deus. Ele sabe previamente. Então, baseado na sua presciência, é que Ele fez a escolha já lá no passado. E isso não anula o livre-arbítrio. Esta escolha que Deus fez não anula, porque Ele fez na sua presciência, sabendo quem vai abraçar ou não. Muito bem. Então, dito isso, vamos voltar aqui. O segundo subtópico, as condições da eleição. Vamos ver aqui. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmã Eneida, Salvador, chegando aqui. Maravilha, saudade de você, irmã Eneida. Glória a Deus, a paz do Senhor. Um abração aí para a sua família. Deus abençoe a sua vida. Também, 1 Timóteo 2, 4 a 6. E torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Vida santa e irrepreensível. Vou ler aqui, né? Fazer a leitura. Nem todos têm a lição em casa, então deixa eu fazer a leitura aqui. Não gosto muito. Uma vez os alunos tendo a lição em casa, não há necessidade do professor fazer a leitura do texto, né? Porque ele já tem um plano elaborado de aula. Então, partindo do princípio que os irmãos ainda não têm as suas lições, até porque nós pegamos as lições bíblicas agora há pouco tempo, o shopping onde pegamos as lições estava fechado, ou melhor, está fechado, mas nós conseguimos já pegar as lições, logo vai chegar aí na mão dos irmãos. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica
de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Não é coronavírus, irmãos. É porque soprou vento sul aí esses 3 dias e eu sou alérgico e estou falando, então a garganta seca, mas a minha filha vai pegar uma aguinha para mim. Ela está aqui me auxiliando. Muito bem. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego agios ou ágios, santo, significa separado do pecado. Obrigado. Separados do pecado é o significado do termo grego. 1 Pedro 1, 15 e 16. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Se a minha forma de expressar aqui os termos gregos não tiver dentro aí daquilo que realmente é a forma de pronunciar, os irmãos me perdoem. Eu não sou bom de grego, nem de hebraico, nem de inglês, então vamos aqui pronunciando como está escrito na lição, porque esta é a regra. Quando nós não sabemos a língua, a gente faz a leitura conforme está escrito. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. E nós temos um quarto subtópico. Diz assim: a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Gálatas 5, 22 a 25. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Eu costumo dizer, quando estou falando de salvação, que nós somos salvos do poder do pecado, dos hábitos do pecado e do corpo do pecado. É um processo. A salvação, ela é um processo. Aqueles que são escolhidos a partir de um arrependimento prévio, assim como a escolha de Deus, ela foi prévia, baseada na sua presciência. A nossa vida em Cristo, ela só é possível a partir de um arrependimento prévio. Nós vemos isso ilustrado na história que Jesus contou. Lembra daquela parábola do filho pródigo? O pai ali representa Deus. E quando o filho vai ao pai e pede aquilo que lhe pertencia, a sua herança, o pai prontamente, o pai não interferiu na vontade do filho, o pai não interferiu no livre arbítrio ou na livre capacidade do filho escolher aquilo que ele estava querendo. O pai então liberou a herança para o filho. O filho foi para uma terra longínqua, diz a Bíblia, uma terra muito distante, e lá gastou tudo com as meretrizes, com os prazeres mundanos, os prazeres
que são próprios da carne, que a carne pede, e depois que ele se viu na sarjeta, depois que ele se viu numa situação degradante, ao ponto de sentir vontade de comer a comida dos porcos, ele então pensou, caiu em si. Dona Geni Zucoloto, precisamos de oração sempre. Que bom ter a senhora aqui conosco, meditando na palavra de Deus. Estaremos orando. Eu sempre oro, quero dar uma pausa aqui para dizer isso. Eu sempre, nas minhas orações, lembro de todos os meus vizinhos. Os vizinhos da esquerda, os vizinhos da direita, os vizinhos da retaguarda, os vizinhos da frente, não é? Então, dona Geni, a senhora está na minha lista de pessoas que constantemente oro. A sua família faz parte das minhas orações. Com certeza estaremos orando. Fique aí, não saia daí. Então, estamos falando a respeito da parábola que Jesus narrou, a parábola do filho pródigo. Então, quando este filho, ele percebeu que ele não tinha mais dinheiro, que ele já havia gastado toda a herança, ele refletiu, ele pensou, na casa do meu pai, a abundância, na casa do meu pai até os empregados comem bem, dormem bem, e eu aqui sofrendo, não tenho nada para comer, estou aqui querendo comer a comida dos porcos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para a casa do meu pai, eu vou voltar para a casa do pai, e quando eu estiver junto ao meu pai, eu vou dizer a ele, isso fala de confissão, eu vou dizer a ele, pequei contra os céus e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado o seu filho, considera-me como um dos seus empregados, os seus jornaleiros. E ele marchou em direção à casa do pai. Olha bem que lá, quando ele estava distante, ele no seu coração resolveu, livre-arbítrio, eu vou ter com meu pai. Ele resolve voltar para a casa do pai. E quando ele aproxima da casa do pai, o pai já estava o esperando. Foi ao encontro do filho, o filho sujo, né? Muitos dias sem tomar banho, né? Estava como um mendigo, mas o pai mesmo assim o abraçou e o beijou. E depois que o seu pai o abraça e o beija, conduz-o de volta para o seio da família. Irmã Kézia Custódio Pereira de Oliveira entrou aqui. Deus abençoe a sua vida. Fique aí, a paz do Senhor para você, para a sua vida e também para a sua família. Então o filho volta para o seio da família, mas observa que em nenhum momento o pai interferiu no querer do filho. Foi do querer do filho sair da casa do pai, mas também foi do querer do filho voltar para a casa do pai. E quando o pai percebe a volta do filho, o abraça. Isso fala do amor de Deus. O pai traz para junto do seu coração, introduz no seio da família, faz uma festa, coloca um anel no dedo do filho. Isso fala de uma nova aliança. Coloca um sapato nos pés do filho, roupa nova no seu filho. Isso fala das vestes de santidade. Escute aqui, Deus quer que os seus filhos sejam santos e tenham uma veste nova. Isso fala de um novo viver. Deus não quer que os seus filhos andem por aí mentindo, se embriagando. Deus não quer que os seus filhos andem por aí dando calote, vamos falar nessa linguagem, dando calote nos outros, tirando o que é dos outros. Deus não quer que os seus filhos andem por aí dando prejuízo nos outros. Tudo isso faz parte de uma velha natureza. Mas quando o homem volta-se para Deus, primeiro, Deus faz uma nova aliança com ele, coloca uma vestimenta nova nele,
coloca sapatos nos pés. Isso fala de um caminhar num novo caminho. Então, esta lição é uma lição maravilhosa. Eu fiz aqui algumas anotações, falando a respeito desta escolha, né? Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Coloquei aqui, destaquei que João 15:16, Jesus nos escolheu para dar frutos. Foi ele que disse isso. Não fosse vós que escolheste a mim, disse Jesus. Fui eu quem escolhi a vós. Jesus estava falando de quê? Observa que na nossa lição, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, baseado na sua presciência, do seu conhecimento prévio. Mas se lembra que quando Jesus orou uma noite, e depois desceu do monte, e foi buscar seguidores, ele encontra quem? Pedro, Tiago e João, foram os primeiros escolhidos. Eles estavam vindo de uma pescaria, e Jesus então disse: olha, deixa as redes e segue-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, literalmente, quem escolheu foi Jesus. No sentido amplo da palavra, tanto no sentido de que antes da fundação do mundo, mas ali também naquele primeiro momento, Jesus encontra com esses seguidores e os convida: vem, segue-me. Mais tarde, Jesus, nos seus ensinamentos, diz para eles: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Escolhi para que dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Olha, é a vontade de Deus, que nós produzimos frutos, que sejamos frutíferos. Pastor, mas quais frutos devemos dar? Devemos frutificar quais frutos? Eu anotei aqui alguns, eu gostaria que você anotasse aí na sua casa. Primeiro fruto que o homem tem que produzir é o fruto do arrependimento. Na nossa lição diz que nós somos escolhidos em Cristo, mediante a um arrependimento prévio. Por isso que eu citei o caso do filho pródigo. Ele foi recebido no seio da família, mas mediante a um arrependimento prévio, uma vez que esta parábola ilustra o processo de salvação. Ali Jesus estava ilustrando como é que é processado a salvação na vida do homem. O homem tem seu livre-arbítrio, ele pode continuar pecando ou não. O dia que o homem se arrepende, Deus o recebe de volta no seio da família de Deus. Então o primeiro fruto é o fruto do arrependimento. Segundo fruto é o fruto do amor. Nós somos convidados por Jesus a amar a Deus sobre todas as coisas, até mesmo além da nossa família, dos nossos bens materiais. Tem pessoas que o seu coração está tão plantado, arraigado nos bens materiais, que ele não tem tempo para Deus. Lembra daquele moço que a Bíblia o denomina como o mancebo de qualidade? Ele tinha boas qualidades, como nos nossos dias. Existem pessoas, na nossa comunidade, que têm boas qualidades. São pessoas que fazem o bem, ajuda os pobres, enfim, tem boas qualidades. A semelhança daquele moço que aproximou de Jesus e disse: o que farei para ser salvo? Jesus pergunta para ele: guarda os mandamentos? Ele disse: sim, Senhor, desde a minha infância eu guardo os mandamentos. Eu sou religioso
desde a minha infância. E aqui eu quero observar que tem aqueles que diz: olha, eu nasci na religião dos meus pais e vou morrer nela. E o que é perigoso? Escuta o que eu vou lhe dizer. É perigoso morrer na religiosidade e ainda perder a salvação. Sabia disso? Foi o caso daquele moço. Eu sou religioso e guardo os mandamentos desde a minha infância. Jesus disse então para ele: vai, vende tudo que você tem, divide com os pobres. Jesus não estava fazendo uma maldade com aquele moço, porque só nesse caso encontramos Jesus dizendo: vende tudo que tem. Só nesse caso, se não me foge da memória, eu não me lembro de um outro caso agora. Mas nesse caso Jesus queria provar para o moço que ele não guardava os mandamentos, como ele estava dizendo. Jesus estava provando ele. Jesus queria mostrar para ele que ele não guardava os mandamentos, era coisa nenhuma. A exemplo de muitos religiosos dos nossos dias. Como ele era um moço muito rico, ele se entristeceu, descaiu o semblante, virou as costas para Jesus e foi-se embora. E Jesus disse: como é difícil um rico se salvar. Jesus não estava dizendo que é impossível. Na Bíblia nós temos muitos ricos que foram salvos. O caso de Abraão, que era muito rico, não é? O caso de Salomão, de Davi e tantos outros que eram ricos. Mas vai ver a história desses homens. Davi, por exemplo, foi um homem conforme o coração de Deus. Por quê? O seu coração não estava preso nas coisas materiais. Então Jesus disse: como é difícil um rico se salvar. É que o rico coloca o seu coração, a tendência do rico é colocar o seu coração nas coisas materiais. Mas a salvação é para todos. É para o pobre, é para o rico, é para o homem de cor, enfim, é para todos. Jesus não faz distinção de pessoas para a salvação. Então, primeiramente, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, todas, e o próximo como a mim mesmo. Aquilo que eu não quero para mim, eu não tenho que querer para o pobre, ou melhor dizendo, para o próximo. Aquilo que eu não quero para mim, eu não tenho que querer para o próximo. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Isso é um mandamento, é um dos frutos que devemos produzir, o fruto do amor. Terceira observação que eu fiz, anote aí, é o fruto da santificação. E a santificação aqui, irmãos, ela é um processo. A salvação faz parte do processo da salvação. Ela se processa de maneira que o homem está preso no pecado, mas quando ele se arrepende, Jesus coloca ele em liberdade. Em segundo lugar, a santificação, ela é contínua. Eu tenho que ser hoje mais santo do que ontem. Santo, anote o que eu vou lhe dizer, não é uma imagem de escultura, que inclusive é até abominação diante de Deus. É maldito quem faz e maldito quem se curva diante dela. Está escrito na Bíblia, Êxodo capítulo de número 20. Dá uma olhada na sua Bíblia. Então, maldito é o que faz, maldito é o que se curva diante dela, que adora ela. Mas santo é aquele que santifica a sua vida. Santo é aquele que aceitou a Cristo como Salvador. Santo é aquele que vai deixando os seus maus costumes. Aquele que mentia, ele deixa de mentir. Aquele que xingava, não xinga mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Isso é o processo da santificação. Às vezes as pessoas, vou aproveitar, estou aqui online falando para muitas pessoas, é importante que eu fale isso aqui. Algumas pessoas me abordam e dizem: pastor, por que determinadas pessoas estão na igreja e elas compra não paga, mente, é mentiroso, etc e tal? Eu vou te responder aqui online, ao vivo e a cores.
Jesus, certa feita, disse assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Se essas pessoas praticam essas coisas, estão na igreja, elas estão no lugar certo, porque é aqui que elas vão receber um tratamento diferenciado, é aqui que a palavra de Deus vai trabalhar no caráter dela. E isso, irmãos, leva tempo. Tem pessoas que mudam do dia para a noite, tem pessoas que elas passam um bom tempo, mas isso não quer dizer que elas não estão sendo trabalhadas. É o Espírito Santo que convence o homem dos seus erros. Não é o pastor, não é o padre, e nem tampouco você. Não adianta você ir lá e esbravejar com a pessoa. Não. É a palavra de Deus, a ferramenta que o Espírito Santo usa. É por isso que eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. Esta palavra é para mim, eu aplico na minha vida, e você deve aplicar na sua vida. Então, são frutos que devemos produzir, fruto de santificação. Outro fruto que eu anotei aqui, o fruto do servir a Deus, o fruto da adoração. Deus, Ele quer que todos os homens sejam adoradores, mas Ele está buscando os verdadeiros adoradores. É aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Um outro fruto muito importante que devemos produzir é o fruto da evangelização. É falar de Jesus para outras pessoas, falar das boas novas de salvação. Eu vou fazer uma pergunta: você está produzindo estes frutos? É claro que eu poderia aqui citar aqui outros frutos, muitos outros frutos, mas tomaria muito tempo. Mas eu anotei aqui o que eu achei essencial: o fruto do arrependimento, o fruto do amor, o fruto da santificação, o fruto da adoração e o fruto da evangelização. E aí, irmãos, harmonizando com este pensamento, Romanos 5:8 diz o seguinte: Ele, Deus, nos amou primeiro. Devemos produzir o fruto do amor? Sim, mas lembrando que Deus nos amou primeiro. Romanos 5:8 está dito, ou está escrito o seguinte: que nós, sendo ainda pecadores, sendo inimigos de Deus, porque inimigos de Deus são aqueles que rejeitam as verdades bíblicas. Inimigos de Deus são aqueles que viram as costas para Deus. Então são esses os inimigos de Deus. É aqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo. São inimigos de Deus. Está escrito na Bíblia, Romanos 5:8. Sendo nós ainda inimigos de Deus, Ele deu prova do seu amor para conosco. E que prova foi esta? Foi a dádiva da salvação. A salvação personificada em Cristo. Ele deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito. Aquele Filho que tem a sua natureza no sentido amplo da palavra. Igual ao Pai em todos os sentidos. O Pai é eterno, Jesus também é eterno. O Pai é santo no sentido pleno, Jesus também é santo no sentido pleno. O Pai é Salvador, Jesus também é Salvador. Enfim, todos os atributos, aqueles atributos que não são transferíveis aos homens, Jesus tem. Por isso Ele é o Filho unigênito. E Deus Pai deu o seu Filho unigênito para salvar a humanidade. Melhor dizendo, para salvar toda a humanidade. Porém, não são todos que querem essa salvação. Não são todos que abraçaram a salvação. Mas Deus deu prova do seu amor. Ele provou que nos ama. Ele ama a todos. Inclusive o mais vil pecador, Deus o ama. Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Então são anotações que eu anotei aqui. A salvação é para quem quiser. Escute, a salvação é para quem quiser.
Mateus 16, 24. Deus deu prova do seu amor para conosco. Melhor dizendo, estou com o versículo anterior na cabeça. Quem quiser vir após mim, é esse o versículo. Mateus 16, 24. Quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a cruz de cada dia e segue-me. É quem quiser, é para quem quiser. Não quer dizer que Deus apontou o dedo lá de cima e disse: João é que vai ser salvo, independente da circunstância. Não é isso. A salvação é para quem quiser, e aquele que quiser é caracterizado pelo arrependimento prévio e tem que permanecer até o fim. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Na nossa lição, irmãos, nós temos muitas coisas importantes aqui que você vai ler aí na sua casa. Predestinados para filhos de adoção. Ou seja, Deus nos adotou. Uma vez salvo, não é salvo para sempre não. Uma vez salvo, Ele nos acolhe, nos adota como filho. E aí, como filho, passamos a desfrutar de todas as bênçãos da salvação, inclusive da herança de Jesus. Nós somos herdeiros com Cristo, não é? Nós somos co-herdeiros, o herdeiro com. Nós possuímos todas as coisas em Cristo Jesus, porque nós somos adotados por Deus, fazemos parte da família de Deus. Então, é o segundo ponto desta lição: predestinados para filhos de adoção. E aí leiam, quando você tiver a sua lição, ou se você tem a sua lição, leia em casa. Nós temos aqui o terceiro tópico: a sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação, né? O segundo subtópico, o primeiro, isso mesmo? É o primeiro subtópico. O segundo é predestinação e o amor. Como nós já falamos aqui, demos uma adiantada, nós não vamos entrar mais em detalhe. Muito bem, aqui nesse terceiro tópico, mais precisamente no primeiro subtópico, nós temos uma coisa muito importante. Deus Ele não predestinou ninguém para ir para o inferno, no sentido fatalista. É claro que Ele preparou o inferno, que é um lugar onde os ímpios serão lançados. Uma coisa é eu dizer: os ímpios serão lançados para fora de Deus, os ímpios. E outra coisa é eu dizer: você fulano, eu determinar, você fulano vai para o inferno, porque Deus determinou que você vai. Não é assim. O inferno só vai quem quiser. Porém, em Apocalipse está escrito, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu não anotei, mas você vai ver Apocalipse capítulo 20. Leia o capítulo 21 também, 22. Mas nós vamos ver ali que serão lançados no lago de fogo ardente, num lugar de tormento. Jesus também, quando passou aqui na terra, Ele falou sobre isso e disse que neste lugar há choro, há pranto e ranger de dentes. Então os homens serão lançados ali. Deus vai capacitar os homens. Não é maldade não, é porque os homens ressuscitarão também em corpo, na última ressurreição. E eles serão lançados lá, e ali não haverá morte, diz a Bíblia, mas haverá pranto e ranger de dente. Mas não, Deus não nomeou ninguém, Deus não determinou que ninguém. A salvação sim, é para todos aqueles que nele crê. Mas o inferno é para quem quiser, é para quem não crê, ok? Então Jesus disse: olha, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Será lançados fora da presença de Deus quem não quiser a salvação, ok?
Então fica aqui registrado estas verdades bíblicas. Então, a eleição é uma doutrina bíblica, a predestinação é uma doutrina bíblica, o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de querer fazer ou não fazer, ir e não ir, é também uma doutrina bíblica, ok? E fica aqui para todos que estão me assistindo, irmão Rosivaldo, irmã Heloísa Moura, e todos quantos vão assistir esta maravilhosa aula, a salvação é para todos. Deus planejou na eternidade, lá no passado eterno, antes da fundação do mundo, baseado na sua presciência, seu conhecimento prévio, sabendo que estava lá na fila e queria abraçar essa salvação. Todos querem a salvação, mas nem todos querem abraçar, nem todos querem renunciar, nem todos querem abandonar o mundo com seus prazeres, os prazeres da carne, os prazeres do mundo, nem todos querem. Mas aqueles que quiserem tomar a cruz de cada dia e seguir a Jesus e permanecer, é a condição, e permanecer até o fim, será salvo. Muito bem, irmãos, estamos chegando aqui ao final, aqui na lição, conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Já falamos sobre isso aqui, já fiz uma conclusão aqui no meu plano de aula. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia, um dia de bênção. Fica orando em espírito, ora em espírito, ore na sua casa. O melhor lugar de oração é o nosso quarto, e por que não dizer a igreja? Pastor, mas a Bíblia manda orar em todo tempo e em todo lugar. Eu falo quarto porque é um lugar de sossego, é um lugar que você fechou a porta, você está ali tranquilo, você e Deus. A igreja também é um excelente lugar, porque Jesus disse: a minha casa é chamada casa de oração. Vamos estar orando. Tomemos todos os cuidados que a medicina, os médicos estão pedindo para a gente tomar. Não tenha medo, o Senhor está conosco. Eu gosto sempre de frisar isso. Os salvos, aqueles que são salvos, ninguém sai desta terra, ninguém vai morrer se Deus não permitir. Creia nesta palavra, ninguém vai sair dessa terra se Deus não permitir. Creia nesta palavra. Tomemos os cuidados, repito, mas estejamos, irmãos, confiantes em Deus. Irmão Osmar, irmão Mazinho, acaba de entrar aqui. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração. Vou lembrar aqui da dona Geni, sua família, que pediu aqui as orações. Vamos lembrar aqui da filha do irmão Guilherme, que também pediu que orássemos por ela. Vamos orar pelos enfermos, vamos aproveitar essa oportunidade. Eu vou estender as minhas mãos daqui. Você coloca a sua mão aí no coração, onde você estiver, em reverência, em respeito a este momento. Curve a sua cabeça. Amado Deus, Pai Santo, Pai Celestial, acabei de ministrar esta maravilhosa lição, onde aprendemos a respeito da eleição e também da predestinação. Senhor Deus, que esta palavra possa ficar gravada, arraigada em nossos corações. Aqueles que ouviram esta palavra e que vão ouvir esta palavra, que possa decidir como filho pródigo, decidir em seu coração, voltar-se para o Senhor e servir ao Senhor, receber uma nova roupa, uma nova aliança. Deus, também eu me lembro dos enfermos, aqueles que estão enfermos. A dona Geni, que também me pediu agora a oração, eu intercedo por ela e a sua família. Ó Senhor Jesus, abençoa a vida dela e também a vida do seu esposo, a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos,
Guarda esta família debaixo das tuas mãos poderosas e revela a esta família o plano salvador. Senhor Jesus, também intercedo por todos os meus vizinhos, os vizinhos da direita, da esquerda, da retaguarda, os vizinhos que moram à frente da minha residência. Ó Senhor, abençoa também as famílias desta comunidade, também abençoa o nosso município, as autoridades constituídas, o nosso estado, o nosso Brasil. Abençoa as nações, aonde, Senhor, esta pandemia está atingindo e matando. Deus, tenha misericórdia dos seres humanos. Venha, meu Deus, revelar a tua salvação, que os teus propósitos sejam executados na face da terra. Se é o Senhor que está tratando com seres humanos, que seja feita a tua vontade, mas eu não posso deixar de pedir a sua misericórdia para com aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que buscam ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus eu lhe peço que guarde o seu povo. Amém e amém. Como eu já disse, tenha um bom dia na paz do Senhor. Muito obrigado por sua companhia.